O real é aquilo que o Lacan vai chamar de o que resiste à simbolização. O real é aquilo que resiste à simbolização. Então, para o Lacan, é um registro que ele é mais diferente dos outros, ele é mais enigmático, né? Ele é definido porque ele, por sua exterioridade, em relação ao quê? Em relação ao registro do simbólico e o registro do imaginário. Nas próprias palavras do Lacan, vamos ver aqui no slide, o real ou o que é percebido como tal é o que resiste absolutamente à simbolização. Então é importante você não confundir, né, nesse ponto do nosso estudo, né, sobre o real, a diferença do que é real com a realidade. Por quê? Porque a realidade, que é a realidade cotidiana, aquela que vela, né, esse pacto que a gente faz, esse pacto social, esse pacto de alguma maneira ele vela o real, né? Aquilo que a gente não quer ver na sociedade, né? Interessante isso. Só que assim, essa realidade que a gente se move, que a gente interage na sociedade, na verdade é uma construção que é tecida, que é construída então por nós por meio do registro simbólico imaginário, né? O simbólico na questão da linguagem, das leis, e o imaginário na questão das imagens e dos significados. Então, o real ele é que vai, então, escapar a essa trama que a gente construiu, que a gente teceu, né? E só que o real, então, ele não vai se deixar capturar nem por essa palavra, né? Nem por esse simbólico e nem por esse imaginário, nem por essa imagem. Então, por isso, por não se deixar capturar por esses outros dois registros, que ele é impossível, que ele é traumático. E o que resta, né? O que vai restar quando a gente retira esses dois registros, simbólico e imaginário, é justamente o real, tá bom? Quando a gente sai desses aparatos. Então, vamos fazer aqui, construir uma tabelinha aqui, para a gente poder fazer uma comparação desses três registros. O simbólico a gente tem como elemento central, então, a linguagem é a lei, a função principal é a estruturação do sujeito e um exemplo na análise, por exemplo, tá do simbólico tá na palavra, no discurso do analisante. Já o imaginário, qual que é o elemento central que a gente conversou aqui? A imagem e a forma. Então, a função principal é de identificação. Identificação, lembra quando a gente estava falando do estádio do espelho? Se identificar com uma imagem completa, uma imagem corporal completa, que é externa. Então, também de alienação. Você se aliena nesse desejo do outro. Um exemplo na análise vai ser quando aparece o que o Lacan chama de o eu, né? Que é a que tem como função o engano e também a rivalidade que pode aparecer dentro da análise. O real, então, que é o domínio do impossível, a função principal do real é o limite e também a resistência. Na análise, ele vai aparecer na forma da angústia e do trauma. Então, é só a partir dessa tópica, né, desse RSI, Real Simbólico Imaginário, que essa crítica que o Lacan faz então ao eu, ela vai deixar de ser então só uma disputa, né, uma simples disputa, e passa a ser ou se revelar como na verdade uma consequência que é lógica, né, e também do ponto de vista clínico necessária. Então, aí o Lacan vai começar a falar também nessa crítica que ele faz ao eu, ao ego, e essa função do desconhecimento na forma de uma oposição, então, à psicologia do ego. Isso, então, vem como uma consequência dessa leitura que ele faz por meio dessas lentes dos três registros. Então, quando ele está situando o eu nessa ordem, né, esse eu, esse ego nessa ordem do imaginário, ele destitui, então, esse eu
de uma posição de centralidade. E, assim, não só de centralidade, mas o eu, então, não vai ser visto como um aliado na análise, né? A ideia não é fortalecer esse ego, ele não é um aliado, né? Então, por Lacan, o desenvolvimento da técnica analítica, ele vai que vai girar em torno dessa concepção do ego, é na verdade o que ele chama de equívoco, né? E que levou esse impasse que na crítica do Lacan, esse impasse que estava predominando, né, nessa psicologia que havia que estava sendo feita com maior predominância na época. Aí ele vai falar do eu como um sintoma. Então, quando ele fala que o eu, né, e ele faz isso da leitura que ele faz da obra da Anna Freud, ele vai fazer então uma afirmação radical, né, chamar o eu de sintoma, né, e também uma formação de compromisso, né? E essa formação de compromisso, ela vai então estar buscando conciliar o quê? As exigências dos desejos com as defesas do sujeito. É assim que o Lacan vai dizer. E isso vai se cristalizar como uma estrutura de desconhecimento. Então, essa ideia de que a análise ela tem que fortalecer um ego que é fraco, para o Lacan, ela é contra um contrassenso. Por quê? Olha que coisa, né? E faz sentido mesmo, né? Se para ele o ego é uma fonte de engano, então fortalecer um ego que está fraco é o mesmo que fortalecer essa fonte de engano, que é também uma fonte de sofrimentos para o sujeito. Então, trabalhar por essa via, fortalecer o engano e o sofrimento para Lacan. E aí o Lacan vai falar, vai fazer um contrassenso, né? Um contraste nessa questão do desconhecimento e da ignorância. Por quê? Para poder entender essa função do eu, ele precisa diferenciar, então, esses dois conceitos, né? A ignorância é uma falta de saber, uma lacuna que é uma lacuna passiva no conhecimento. Já o desconhecimento não é passivo, ele é ativo. É uma organização ativa. O desconhecimento é uma organização ativa de afirmações. Olha que coisa, desconhecimento como afirmação ativa de afirmações e negações. E aí o sujeito ele vai se ligar a isso o quê? Para evitar. O sujeito ele vai se ligar a essas afirmações e negações para evitar uma verdade. Então não se trata de não saber, mas ele vai se implicar numa construção de uma cobertura que encobre uma outra coisa. Então ele vai... É uma construção ativa nesse sentido. O desconhecimento é mais visto como uma construção ativa para encobrir uma outra coisa. Por isso que o eu é a sede dessa função, né? E com esse poder ativo de desconhecimento, de encobrir uma outra coisa. Essa organização de afirmações e negações. Então, essa concepção do eu, para Lacan como um sintoma, que tem uma função, como função principal desconhecimento, ela vai mudar o quê? A forma como se entende a resistência na análise. Então, o Lacan, ele vai repensar a resistência. Tá. E aí, qual que é a ideia? Se o eu é um sintoma, se a principal função é o desconhecimento, o eu é um sintoma, a principal função é o desconhecimento, só que não é qualquer desconhecimento, é um desconhecimento que é ativo, que é o que a gente acabou de falar agora. Essa concepção, né, que fica uma concepção de que existe uma má vontade por parte do paciente.
ela vai, por Lacan, se tornar insustentável. Por quê? Por que o Lacan vai rejeitar essa perspectiva de que a resistência é uma má vontade do paciente? Porque isso vai se tornar uma questão paradoxal e que não é producente, é contraproducente. Então, para Lacan, a questão ela vai além da má vontade do paciente, né? Então, essa noção de que um dos objetivos da análise é forçar essa resistência do sujeito, não é bacana para Lacan, não faz sentido, porque se a resistência ela vai emanar dessa estrutura do eu, que é a sede do desconhecimento. Se ela é uma sede do desconhecimento e tem uma função ativa do desconhecimento, então ela não é deliberada pelo paciente. Não é algo feito de forma deliberada. Então, se não é algo feito deliberadamente, por que lutar contra essa resistência? Por que entrar numa luta direta com o eu do paciente? Porque para ele é isso, né? Quando você tem essa concepção de má vontade, você está entrando numa luta direta, então, com esse eu do paciente. E quando você entra nessa luta direta com o eu do paciente, você está fazendo o quê? Reforçando as suas defesas, em vez de permitir o quê? Que o discurso do inconsciente, na verdade, contorne, né? Contorne essas defesas. Por Lacan, a resistência é vista como uma inflexão no discurso. Uma inflexão. Não se flexiona, ele inflexiona. É uma inflexão no discurso, a resistência. É um sinal. A resistência ela vai ser, então, um sinal que o discurso está se aproximando de um ponto que é sensível e que está recalcado para o sujeito, né? Então, essa inflexão ela acontece quando se aproxima desse núcleo. Só que assim, essa formulação que o paciente que o Lacan faz de que a resistência é uma inflexão ao se aproximar desse núcleo, né? Esse ponto sensível e recalcado, isso é essa formulação é de uma radicalidade muito grande, né? Feita por Lacan. Por quê? Porque a resistência ela deixa de ser uma questão de uma psicologia ou de uma vontade e então, essa resistência passa a ser vista como um fenômeno linguístico. Aliás, estritamente linguístico. É um sinal no discurso do sujeito. E aí, para o Lacan, o trabalho do analista, então, não é o de... não se assemelha de um engenheiro que tem que ir lá, o psicólogo, o analista, que tem que ir lá derrubar os muros, né? Que impedem a liberdade do paciente. Ele compara mais a de um cartógrafo, né? O que cartógrafo faz? Ele lê sinais no mapa. Só que, por que ele compara o analista como um cartógrafo? Porque ele vai ler os sinais em qual mapa? No mapa do discurso. E qual os sinais que ele vai ver? O que ele chama de sinais? E que é o bacana. As pausas, os silêncios, os desvios que acontecem durante o discurso, que são sinais que aparecem durante o discurso do paciente. Lacan também vai levantar uma questão da análise das resistências, então ele vai fazer um questionamento. É um beco sem saídas? Então a técnica que ela vai se focar para o Lacan nesse analisar as referências então analisar as referências. Para Lacan, analisar as resistências é sim um beco sem saída. Por quê? Porque vai levar aquilo que a gente falou antes, né? Quando eu falei daquele quadro do slide,
da rivalidade. Então, essa análise de resistências por Lacan vai levar à rivalidade do quê? De um eu a um outro eu. É como se fosse do eu do analista contra o eu do analisante. E aí o analista ele vai estar tentando fazer o quê? Modelando. Ele vai estar modelando nessa rivalidade que a gente mencionou antes na aula. Essa rivalidade do analista vai ter do eu com eu, vai ter a função de modelar o eu desse analisante, modelar o ego desse paciente. Só que vai modelar o ego desse paciente segundo o seu próprio ego. Ele vai utilizar o seu ego como uma referência maior, como um referencial para poder fazer ajustes, modelações no ego. Ele se coloca então nesse lugar de referência a qual o paciente deve seguir. Por isso ele vê isso como contraproducente, essa análise da resistência. E aí Lacan vai usar uma palavra para falar sobre essa análise das resistências. Ele vai chamar isso de... Isso é nefasto. Nefasto. Por que isso é nefasto? Até trágico. Porque isso, para o Lacan, vai reforçar o que no sujeito? Vai aumentar a sua alienação. Vai alienar mais o sujeito no discurso do outro. Então, mas tem uma alternativa para o Lacan. Não é analisar essa resistência, mas o que? Interpretar o discurso, fazer uma interpretação do discurso num ponto exato. E qual o ponto exato da interpretação do discurso? Essa saída para a análise das resistências, para não entrar nessa rivalidade. É o ponto em que a resistência surge. E ela vai surgir, né, como um índice de proximidade de uma verdade. A verdade, que é o que a gente falou antes, que o eu tenta encobrir, algo que o eu tenta encobrir. Então é nesse ponto de impasse onde o discurso ele vai resistir que vai surgir então um fenômeno que é super importante, que é a transferência. A transferência ela surge nesse ponto de impasse, que é feito nesse momento de interpretação, nesse ponto em que a resistência surge. Né? Essa é a alternativa que o Lacan dá para não ficar focado nessa questão de analisar a resistência, que é contraproducente e até nefasto, porque reforça a alienação do sujeito. É nesse ponto do discurso, porque isso vai permitir que emerja o fenômeno decisivo da transferência.